Deixa eu trazer para você agora um vídeo de uma situação que aconteceu aqui em Teresina, no bairro Gurupi, em dezembro do ano passado. Um caso gravíssimo. Há uma discussão entre dois namorados. Olha o que acontece. De repente, o cara pega uma pedra, acerta a cabeça da moça, ela cai ao chão já desacordada, ele entra no carro e passa por cima da vítima. Olha só, olha onde é que está o corpo da vítima lá, ele vai passar por cima. Ele arranca e passa por cima. E alguém corajoso filmou toda essa ação que se configura numa prova importante para a polícia, que fez uma investigação, ato caracterizado como uma tentativa de feminicídio. Essa moça sobreviveu. E a polícia investigou e conseguiu colocar as mãos neste agressor. A Pamela Maranhão está ao lado da delegada do Núcleo de Feminicídio. Está no ponto a Pamela? Já pode falar conosco? Nos dá os detalhes aí dessa prisão. Pamela, boa tarde para você. Olá, Tiago. Boa tarde a você e todos que acompanham o Jornal do Piauí. Realmente, é um caso que surpreendeu bastante. Hoje, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, foi preso esse homem suspeito de fazer essa ação, essa tentativa de feminicídio contra a ex-namorada. A prisão aconteceu no povoado Taboquinha, na zona rural da capital, mas o crime aconteceu na zona sudeste, na região ali do Gurupi, aqui de Teresina. E como você já destacou aqui ao meu lado, a delegada Natália Figueiredo, responsável pelo Núcleo de Feminicídio do DHPP, para trazer mais informações para a gente aí sobre esse caso. Delegado, o que já dá para falar um pouquinho sobre essa prisão que aconteceu na manhã de hoje, desse trabalho de investigação que foi feito para conseguir prender esse suspeito? Boa tarde. Boa tarde a todos. Como vocês mesmos falaram, o fato aconteceu no ano passado, dia 18 de dezembro, inclusive houve o registro de imagem. Foram investigações que iniciaram através da DEAN Sudeste, até porque ainda tinha que se analisar se era uma situação de lesão ou, de fato, uma tentativa de feminicídio. E, junto com a delegada da DEAN Sudeste, nós chegamos à conclusão que, de fato, tratava-se de tentativa de feminicídio e os autos foram remetidos aqui para o Núcleo Policial Investigativo de Feminicídio por questão de atribuição. Então, diante de todas essas informações, análise das imagens, foi feita uma análise de ponto a ponto, apesar de que a própria vítima indicava a autoria, testemunhas indicavam a autoria, mas também fizemos a análise das imagens. Tivemos o apoio hoje da Gerência de Polícia Especializada, do GPE, um apoio operacional para que dessemos cumprimento tanto ao mandado de prisão temporária como ao mandado de busca e apreensão domiciliar. Então, hoje, por volta das 6h30, nós demos cumprimento e realizamos a prisão temporária do representado. Delegada Natália, antes de conseguir prender o suspeito, houve todo um trabalho em torno, inclusive foi investigado no caso de que já haviam outras situações entre os dois, que foi um relacionamento curto, de poucos meses, mas que o suspeito que foi preso na manhã de hoje já demonstrava esse comportamento violento. Exatamente. A vítima ela foi ouvida tanto pela DEAN Sudeste, na época que as investigações estavam sob atribuição ainda da DEAN Sudeste, mas também quando os autos foram remetidos para cá, também tive a oportunidade de conversar com a vítima. Ela realmente diz, foi um relacionamento de cerca de 5 meses, o motivo do término era realmente ciúme, brigas, e o desfecho foi essa tentativa de feminicídio, Ou seja, o agressor ele não se conformou com o término, e isso é uma particularidade, é algo comum mesmo da violência doméstica e familiar. O agressor ele entende a vítima como um objeto e a partir do momento que ele viu que aquele objeto não estava nas mãos dele, ele praticou um ato desse. Felizmente, eu até falo assim com a expressão mesmo, até tipicamente nossa, foi um milagre de Deus ela não ter ido a óbito. Não foi somente ele utilizou-se de um paralelepípedo e atingiu na região da cabeça não somente uma vez, mais de uma vez, e ela já desacordada, ele fazendo uso do automóvel, passou por cima do corpo dela, Inclusive, ela apresentava lesões na região do tórax, marcas de pneu. Então, graças a Deus, ela não veio a óbito, mas foi de uma brutalidade sem tamanho. Da delegada Natália, uma pergunta do estúdio para você. Isso, Pamela, eu gostaria de perguntar para a delegada, eu fiquei impressionado com a violência desse ato, Essa moça, delegada, ela tem quantos anos e ela ficou com algum tipo de sequela por conta desses ferimentos?
Tiago, ela tem 21 anos. O laudo pericial nos trouxe que ela não vai, aparentemente não ficará com sequelas. Quando ela foi ouvida, a gente até aguardou um pouco mais, né, depois da alta médica dela, que segundo o próprio relato dela teria ficado mais de 2 dias desacordada. Então, a gente aguardou a recuperação dela, até por respeito à vítima. E ela compareceu aqui na delegacia, a oportunidade que acabei conversando com ela. Acredito eu, não sou médico, mas acredito que ela não tenha ficado com lesões mais duradouras, né? Muito embora, como a gente enfatiza, foi de uma brutalidade sem tamanho, mas Deus pôs a mão, graças a Deus, ela não veio a óbito e está tendo essa nova chance. Mais uma pergunta do estúdio, delegada. Delegada, eu pergunto, por que a prisão temporária? Não haveria elementos para se pedir uma prisão preventiva dele ou a polícia ainda está construindo provas em relação a esse inquérito antes de enviá-lo para a justiça? A temporária é justamente quando a gente quer buscar também mais elementos. Muito embora a gente já tenha a questão da prova testemunhal bem robusta, nós temos, como eu falei, imagens, ele já foi oitivado, mas por uma questão até mesmo de cautela, de prazo processual, eu achei mais interessante a representação pela temporária, até porque existem algumas outras diligências que a gente acredita que seja necessário fazer. Delegada Natália Figueiredo, antes da gente entrar aqui ao vivo, você estava comentando comigo, né, a gente estava olhando os números, né, do ano de 2022 e 2021, e eu até brinquei, né, assustada, nossa, são tantos boletins, né, são tantos registros, mas a delegada pontuou, né, algo interessante, que é o fato de que as mulheres estão tomando mais conhecimento de que podem se proteger, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, já que tivemos esse caso tão brutal que eu, como mulher, particularmente, fico, né, um pouco assustada quando a gente tem que reportar e trazer essas informações, mas que é um trabalho muito importante, né, para conscientizar ainda mais, né, as mulheres que passam por esse tipo de situação, principalmente a violência domiciliar. Isso, assim, de fato, números, quando um número, né, um índice, ele cresce, assusta, né? Mas a gente tem que analisar vários fatores que a gente estava conversando. Aumentaram os números de registros. Mas esse aumento de número de registros também deve-se ao caso do aumento do número de denúncias. A partir do momento que eu passo a entender que a situação que eu vivo é violência doméstica familiar, a partir dessa situação de conhecimento, eu tenho elementos para chegar e denunciar. O aumento, até a questão dos canais de denúncia. Hoje nós temos, além do Disque 180, tem o Disque 100, tem o Salve Maria, que é um aplicativo piauiense, que através dele, tanto a pessoa que está sofrendo violência doméstica familiar como a pessoa que tiver conhecimento pode denunciar. Nós temos o 190, a parte flagrancial da Polícia Militar, nós temos a Polícia Civil, e aí tem em específico as unidades de especializadas de delegacia da mulher. Então, a partir do momento que eu passo a ver, e outra, é até importante a gente conversar, muita gente vê que a violência doméstica familiar ela se restringe apenas à violência física, e não, existem as várias formas de violência doméstica e familiar. Nós temos a psicológica, né, que hoje a gente está tendo mais conhecimento do que seja. Nós temos a violência sexual, porque algumas pessoas têm a perspectiva, algumas mulheres, se eu tenho um companheiro, eu tenho um marido, eu tenho a obrigação de ter relação sexual com ele. Não, qualquer relação sexual não consentida é estupro. Então, num contexto de violência doméstica e familiar, é possível também violência sexual. Nós temos a violência moral, que é justamente a questão dos xingamentos. Então, são vários tipos de violência que antes, com a falta de conhecimento, a mulher não se vê numa situação de violência doméstica familiar e com o conhecimento passa a enxergar e aí vem a questão da denúncia. Então, eu vejo o aumento do número de registros na perspectiva também de que as mulheres estão tendo confiança com a questão da segurança pública, estão tendo coragem, passam a ter coragem, né, de denunciar e também estão percebendo que muitas das situações que elas vivem são situações decorrentes de violência doméstica e familiar e passam a denunciar também. Delegada, muito obrigada pelos esclarecimentos. Tiago Melo, volto com você. Pamela, muito obrigado à delegada Natália Figueiredo, fazendo um grande trabalho à frente do Núcleo de Feminicídio. E só lembrar que esse trabalho começou pela DEAN, delegacia lá no bairro, passou para o Núcleo de Feminicídio e hoje
para o cumprimento do mandado de prisão também recebeu o apoio do GPE, a Gerência de Polícia Especializada, que conseguiu encontrar esse rapaz na zona rural de Teresina. Ele não estava de bobeira em casa, não. Foi necessário um levantamento e aí a precisão também e a diligência dos policiais do GPE, que junto com o Núcleo de Feminicídio e o DHPP, realizaram essa prisão importante que, como disse a Pamela, é também pedagógico, né? Para que esses agressores entendam que a polícia está agindo e a justiça também para coibir esse tipo de caso.